Muito mais. Agora, Maturidade no Ar. Muito bom dia, queridos ouvintes. Hoje é 19 de abril, agora são 11 horas em ponto. Esta é a Rádio Joia, a sua rádio web. Estamos entrando no ar com o programa Maturidade no Ar. Eu, Graça Sena, do meu lado, Wagner Greenhouse e nosso diretor da rádio, Coscoba. Bom dia, Wagner. Bom dia, Graça Sena. Bom dia, Coscoba. Bom dia, ouvinte da Rádio Joia, do programa Maturidade no Ar. Olha, vocês podem começar a participar a partir de agora, utilizando um dos nossos meios de comunicação, aplicativo Rádio Joia, pelo Google Play e também pelo WhatsApp, no 987947226. Liga agora e comece a participar. Ou então, se optar, também pelo Facebook Rádio Joia. A partir de agora, juntos. Nosso tema de hoje será sobre longevidade. Olha que coisa deliciosa. E para conversar hoje comigo e com Graça Sena, um convidado para lá de especial, o nosso fisioterapeuta Henri Reis. Seja bem-vindo ao nosso programa Maturidade no Ar. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado, Graça Sena, pelo convite. Obrigado a Wagner Greenhouse, a Coroba também. É um momento muito especial ter, né, um espaço como esse para falar sobre envelhecimento. Será sensacional. Participem, né? Estamos aqui à disposição para a gente ter um papo bem descontraído, com suavidade. A ideia é essa, trazer suavidade ao envelhecimento. Que alegria, Henri Reis, ter você aqui, esse profissional, né, que vem direcionando seus estudos da fisioterapia voltada para pessoas idosas, pessoas de maturidade. Eu sei que você é um estudioso dessa área e na sua prática profissional você tem. E em função disso nós os convidamos para esse bate-papo, né, para os nossos ouvintes aqui, não só pelos aplicativos, mas estamos ao vivo também pelo Facebook, né? E a gente vai falar sobre esse tema longevidade, que é um tema que, na verdade, é um fenômeno que está acontecendo na sociedade mundial, digamos assim, mais especial do nosso Brasil, que é um processo de envelhecimento que está acontecendo de uma forma muito rápida, né? E passa a ser um fenômeno, e esse fenômeno da longevidade nos traz diversas consequências para a sociedade, seja a nível social, econômico, político, civil. Então, eu queria começar com você, para você abordar um pouquinho o que é esse fenômeno longevidade, o que é que está fazendo com que a população esteja envelhecendo? Existe, né, hoje, é um fenômeno mundial, como você falou, o Brasil vem acompanhando também esse fenômeno, e existe alguns fatores que estão, né, corroborando para isso. Um dos fatores é a possibilidade, né, os controles, né, de vida, na qualidade de vida, na perspectiva, na mudança da qualidade de vida, e as pessoas estão envelhecendo mais. Associado a isso, a gente tem uma diminuição da natalidade, né? Então isso faz com que esse balanço entre jovens e idosos tenha aumentado. Sem sombra de dúvidas, é muito desafiador, né, o envelhecimento. E isso traz consequências, sim, né, boas, eu vejo nessa ótica, grandes perspectivas. A questão é como fazer isso, né? Então, estamos num processo de evolução e revolucionário, sem sombra de dúvidas. Que bom, né? Quando você traz essa questão do que leva, né, a sociedade tá envelhecida, e como a gente colocou no início aqui, com um fenômeno novo e esses desafios, o que é que você poderia dizer, que você poderia considerar com esse desafio, associando longevidade com envelhecimento ativo? As pesquisas mostram que as pessoas que se mantêm ativas, né, elas envelhecem de maneira mais bem-sucedida, né? E esse termo, ou essa palavra que a gente utiliza, bem-sucedido, é ativo, é participativo. E hoje, para onde a gente olha, a gente vê idoso, né? A gente vê idoso e o idoso participando, né, em todos os segmentos da sociedade. Então, vejo isso como um fato, né, isso é marcante na nossa sociedade, e isso a gente está cada vez mais olhando, né, com carinho para essa população que vem crescendo, como você bem falou, muito, né, nesses últimos 20 anos, e a perspectiva é cada vez mais a gente tem um número de idosos ainda maior, né? Então, é importante, né, a gente saber tudo disso, mas eu gostaria de saber quais são os fatores, né, os fatores prioritários
para um processo de longevidade, né? O que faz acontecer a longevidade? Que fatores ajudam? Até então, nós sabemos que a medicina é um fator principal. Mas existem outros fatores que ajudam nesse processo da longevidade. E aí sim a gente passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, quais são esses outros fatores que contribuem para que você possa ter uma longevidade bem sucedida, como você acabou de colocar? Hoje a gente até brinca e diz que o que pesa não são os anos, são os danos, né? Então, uma vida, né, uma trajetória de vida onde o indivíduo tem atividades, né, rotineiras, porque também é algo que a sociedade no senso comum acaba de maneira pejorativa ver rotina como algo ruim, e a gente vê aquele idoso que envelhece bem. Quais são os fatores? Tem uma boa alimentação, sim, lazer, um bom controle, né, das doenças, as doenças principalmente crônicas degenerativas, e isso foi um grande avanço. As vacinas, né, importantíssimo. A gente observa, né, que há alguma confusão com relação a isso, mas as vacinas são muito importantes também. A atividade física, né, é importantíssima. Lazer é importantíssimo. Um impacto muito grande que a gente vê no idoso é a aposentadoria, né, ou a saída dos filhos de casa. Então, lidar com essas situações, isso também colabora para um bom envelhecimento, sem sombra de dúvidas. E no caso da atividade física, ela vai ter uma repercussão muito importante, que é na independência do indivíduo idoso. Né? Não podemos esquecer do lazer. Lazer é importantíssimo, fazer algo que gosta, né? No caso, Wagner mesmo tem uma empresa de entretenimento que ele proporciona isso de maneira muito, muito, muito bacana. E a gente vê que os idosos que têm, né, uma vida que contempla esses fatores, sem sombra de dúvida, do envelhecimento, ele é muito mais saudável, evidentemente ativo e participativo. E esse é o grande desafio, né? É que o idoso envelheça ativo, participativo. Ele colocou sobre atividade física, que eu acho que é assim bastante relevante no processo de envelhecimento. Sim, né? Sim. Porque o idoso, ele se sente sedentário quando chega a determinada idade. Aos 65 anos, parece que bota um ponto final. Eu falei isso da última vez. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: atividade física, ela fica limitada a uma hidroginástica? Por que eu estou te perguntando isso? Eu faço anamnese dos meus clientes quando viajam, e na maioria eu pergunto qual a atividade física que você desenvolve. Então a maioria coloca hidroginástica. E pelo meu conhecimento com idoso e com alguns profissionais de educação física, eu percebo que a melhor atividade física, se eu estiver errado me corrija, é a musculação, com profissionais habilitados e capacitados para lidar com o idoso. Sim. Então, por favor, é um mito? É um mito, não. Interessantíssimo isso. Eu vou fazer uma afirmativa que pode parecer muito estranha. O exercício físico, ele faz mal. Ele faz bem quando ele é bem orientado. Sim. Tá? Então você vê pessoas que se machucam, sim, em atividades físicas, das mais variadas, por uma má orientação. Ou pior, são, de certa forma, ou estão traumatizadas por uma experiência ruim, uma primeira experiência ruim, né? E isso a gente procura trabalhar também. Por quê? Porque o exercício físico, os benefícios do exercício físico, hoje melhor estudado, no idoso, ele tem benefícios incríveis, né? A hidroginástica é algo que vem sendo colocado de maneira indicado para o idoso, né? Existem grandes benefícios para a hidroginástica ou hidroterapia, mas não é só isso. Até porque é de impacto leve, isso, né? Tem baixo impacto, mas é importante o fortalecimento muscular, sim, claro, né? Que você tem desde a musculação, você tem exercícios de pilates, exercícios que também possam trabalhar os músculos, trabalhar os ossos, e aí a gente pensaria tanto no tratamento de sarcopenia como osteoporose. Então, a atividade física é imprescindível no idoso. E essa prescrição, né, ela deve ser também direcionada contemplando o que o idoso gosta. sim, porque às vezes você vai indicar algo e ele não quer aquilo. Então, a gente tem que procurar, de alguma maneira, individualizar isso para que seja indicado o exercício, lógico, melhor para ele, mas que ele goste também, contemplar com isso. prazer. Fantástico, com satisfação. sua resposta. Eu queria complementar alguma coisa, mas parece que a gente tem ouvinte Tem, aí na linha aí. Vamos lá. Vamos ouvir. Alô? Alô, quem tá Bom falando? dia. Bom dia. Quem fala? Posso falar? Pode. Quem tá falando? Bom dia.
Eu quero parabenizar a Rádio Joia por esse excelente programa que estão iniciando com essas pessoas maravilhosas, esses anjos de Deus, doutora Graça e o Wagner, comunicador, com quem eu viajo sempre. Oh, que prazer. Tenho o maior carinho e amor pelos idosos. Guida, Que- muito obrigado pela sua Você tem participação. alguma pergunta, Guida, a fazer aqui, aproveitar a oportunidade? Não, eu não tenho nenhuma pergunta não, porque eu também sou da terceira idade. Eu sou Margarida Pinto Monteiro. Pronto, Tenho Margarida. 84 anos. Broto. Estou ainda espertinha, podendo viajar. Isso mesmo, excelente. Essa maturidade e valorizando ativa. essas pessoas que cuidam dos idosos. Muito bem, obrigada pelo carinho. Continue aí, ouvinte da Maturidade no Ar, que esse programa é feito Tá, para vocês obrigada, e com vocês. Continuarei. Um beijo. Margarida. Volte Beijo, sempre. Margarida. Um beijo para vocês também. Voltando Tchau. aqui, Henri, você traz essa questão da longevidade e os, digamos assim, os requisitos ou pré-requisitos para essa longevidade ativa. E fala da questão da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, através de uma boa alimentação, uma boa atividade física, entretenimento, tudo isso é importante. Eu acho que isso vem a caracterizar e nos faz perceber que o envelhecimento é um processo extremamente individual. Né? Apesar de ser um processo que atinge a todos, universal, mas é individual, onde é até difícil as pessoas aceitarem, mas cada um é responsável pelo seu próprio envelhecimento. Assim eu penso, assim eu acredito, e assim encaminho e oriento. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso, assim, passando para essas pessoas idosas, ou que estão por vir a ser idoso, que precisa tomar para si essa responsabilidade, aí sim vai buscar um profissional para fazer uma atividade física, para ter uma boa alimentação, para ter um entretenimento, para ter uma educação continuada, que eu acho que isso é importante. E só dando também, reforçando o que você disse e alertando a todos os ouvintes, a importância de ter um profissional capacitado para cada função. Porque hoje em dia, cuidar de idoso parece estar no meio da moda, né? Tem um modismo aí que a gente precisa ficar muito atento. Aí a gente vai fazer um alerta aqui através dessa comunicação do Maturidade no Ar, que procurem, se certifiquem dos profissionais capacitados, até porque no programa inicial nós alertamos, Henri, da necessidade das pessoas terem um olhar diferenciado para esse público, porque a maturidade tem suas especificidades, né? Então eu queria que você abordasse um pouquinho dessa coisa de responsabilizar também cada um por si do seu próprio processo de envelhecimento, que é um desafio. E com certeza, Graça, extremamente desafiador. Existe algo que a gente poderia falar com relação a isso, é que nós temos que ser literalmente protagonistas disso, né? Temos que tomar as rédeas, como também é comumente falado. Então a gente tem que participar, né? Evidentemente de maneira ativa mesmo, não deixar esse negócio, deixa a vida me levar, eu, é coisa de samba, dá certo no samba, mas na vida não pode ser assim aleatório. O envelhecimento, ele é singular, né? Ele é único. Então, cada um envelhece de uma maneira, né? A gente sabe que algumas coisas, atividade física, leitura, socialização, né? Se sentir útil, isso é algo que todos vão se beneficiar. Mas é importante que cada um cumpra isso como um checklist mesmo. Quando a gente faz uma viagem, não tem um checklist? Sim, claro. Né? A gente faz o checklist do que vai viajar. Então a gente tem que ter aquele checklist. O que acontece normalmente? As pessoas, aquilo que lhe fortalece, lhe enfraquece. Às vezes as pessoas fazem muito uma coisa, ou seja, ou fazem muita atividade física, ou se dedicam muito à atividade intelectual, ou se dedicam muito à família, e esses vazios precisam ser preenchidos também, né? É importante ter vazios, né? A gente não pode o tempo todo estar cheio, mas é importante que nós, né, que estamos envelhecendo, os idosos que já estão, né, já são idosos, é importante que eles participem. E nós que estamos aqui, alguns mais jovens, outros que estamos trilhando esse caminho, hoje eu falo muito da educação continuada para o envelhecimento, né? Que a gente possa transmitir, né, e levar isso para as outras pessoas, para que todos participem. Então, seja você responsável pelo que você quer no futuro, né? E isso tem que ser posto em prática. Visto. E a questão do profissional, né? Porque o que a gente observa, como foi colocado aqui, muito bem colocado, a questão do modismo, né? Como o idoso hoje passa a ser um produto que vale ouro,
né? Porque é um mercado que está crescendo estupidamente. Sim. Né? Então todos acham que podem trabalhar de forma normal, como se trabalha com qualquer outro público de outra faixa etária. Quando na verdade esse idoso ele tem que se preocupar com o profissional. Sim. Ele precisa saber se ele está capacitado, habilitado, se ele tem autorização para atuar naquele determinado tipo Segmento. de atividade, de segmento. Isso é muito importante. Sim. Porque isso demanda de muito cuidado. Claro. Você colocou muito bem, é a individualidade de cada um, é a personalização. Isso. Porque cada um tem um sistema biológico diferente, tem uma reação diferente, tem um gostar ou não gostar pelaquela atividade física, mas que é necessário fazer atividade física. Então é bom deixar esse alerta da questão do profissional, né? Quando você for para uma hidroginástica, para uma musculação ou qualquer outra atividade física, é importante esse questionamento. Claro. E Eu queria Pode falar, só intermediar, porque nós Claro. estamos aqui Muita bombando. mensagem, Tá? muita Muitas mensagem. mensagens Tem uma aqui aí de Catu para que chegou você. também, Gal. Eu queria dizer que está ligadinho aqui através do Facebook também. Gilberto Ramos, Denis Santos Cerqueira, Gilberto Romano, que diz aqui, ó, como conscientizar as pessoas da melhor idade que a atividade de fisioterapia não é a mesma coisa que a atividade física, porque muitos confundem, por exemplo, hidroterapia com hidroginástica. Verdade. Tem a Vigília que também está aí ligada. Henri, mexe, a longevidade não vem da paciência? Olha, e a gente está atingindo o interior da Bahia também, viu? Acabou de chegar uma mensagem aqui e eu vou ler para você, Henri, é para você responder. Sim, Sou sim. Geraldo, da cidade de Catu. Recebi a divulgação da participação do competentíssimo fisioterapeuta Henri Reis no programa. Gostaria de que você sinalizasse como podemos proceder para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Especificamente, no quadro de uma idosa de 92 anos, com limitações físicas, que tem feito acompanhamento com fisioterapia. Porém, por perda de acuidade visual e auditiva, tem mostrado isolamento, apesar das tentativas da família de efetivamente trazer ao convívio social. Eu acho que Grato. são tantas outras que a gente vai ler. Eu queria que você abordasse um pouquinho do que você ouviu até agora, os ouvintes questionando essa diferença da fisioterapia para atividade física, né? Esse caso dessa senhora de 92 anos. obrigado, né, ao ouvinte da cidade de Catu, né, Geraldo? o Geraldo. Com relação ao isolamento, né, dessa senhora, ele fala duas questões importantes relacionadas à questão visual e à questão auditiva, né? Então a gente interage com o mundo, né, vendo e ouvindo, e a partir daí falando, né? Então acho que o primeiro um direcionamento, né, seria contemplar essa necessidade, ver a possibilidade de melhorar a questão auditiva dela, né? Eu não sei se a questão visual, se tem ou não correção, às vezes a catarata é possível, tem que ver isso clinicamente falando, né? Com relação à atividade, né, hidroterapia, hidroginástica, como eu falei, a atividade física, ela é benéfica quando ela é bem orientada, né? Então, precisa ser feito o quê? Algo direcionado, contemplando as necessidades desse indivíduo idoso, né, dessa pessoa idosa. Então, tem que ver o que ela precisa, né, através de uma avaliação, se é marcha, se é mobilidade, equilíbrio, enfim. E a partir daí, elaborar um tratamento individualizado para ela, para que possa contemplar essa necessidade. Existem várias formas de você estimular o idoso, né? Algo que é importante, que às vezes a gente esquece, é perguntar o que o idoso quer fazer, né? Então, isso é uma forma, talvez, de escolher a melhor atividade, né, que ele tem interesse. Vai fazer com prazer, né? Isso. Fica muito mais fácil atingir o Muito mais resultado. fácil, muito mais fácil. Mas Então, conscientizá-lo também, né? Porque às Claro. vezes você deixa de fazer uma atividade por falta de conhecimento. Sim. E quando você, por exemplo, fisioterapeuta, você vai dizer, olha, a musculação é importante no seu processo de longevidade, Sim. porque ele vai fortalecer a sua musculatura e você vai ter um desempenho melhor. Então é necessário também dar conhecimento daquela atividade física. E isso, Wagner, é o que eu chamo, volto a repetir, de educação continuada para o exatamente. envelhecimento, porque Exatamente. nem todos sabem sobre esses temas. Então cabe a nós, né, profissionais que trabalhamos com o idoso, levar isso adiante e difundir esse conhecimento a fim de que as pessoas tomem posse disso, como a gente falou anteriormente, do seu envelhecimento. Porque às vezes as pessoas realmente não sabem sobre isso, né? Exatamente.
Olha, Temos mais Gal, perguntas deixa eu aqui. falar aqui, tem muita participação do ouvinte, a gente vai dar foco aos ouvintes e a gente também tem uma estatística aqui. Então, Gal, vamos ler aí Eu queria passar aqui para você e dizer assim: bom dia, meu nome é José Jorge, moro em Salvador. Doutor Henri, a qualidade de vida na terceira idade passa pela manutenção da atividade física? Vou olhar mais algumas, tá? Pronto. E você depois Certo. condensa. Doutor Henri, sob contratação de cuidadores, quais os requisitos básicos primordiais que devemos estar atentos na hora de uma contratação? Tânia, Salvador. Olha, eu vou ler mais uma aqui para depois. É muita pergunta. Eu não sei se você Vamos vai fechar gravar um toda. bloco de 3 Vamos fechar um perguntas. bloco de 3, tá? Certo. Então eu tô com uma aqui. Olha que maravilha. Parabéns o pessoal do Rio Grande do Sul participando do nosso programa Maturidade no Ar. Um beijo para vocês. Olá, meu amigo. Eu me chamo Giancarlo e falo de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Minha pergunta é: gostaria que o professor Henri falasse como envelhecer com alegria. Quais os cuidados que devemos ter para continuarmos fazendo nossas atividades tais como basquete, futebol? Um grande e parabéns pelas dicas. Muito obrigado a todos os ouvintes. José Jorge, algo que vem sido comentado muito, né, e pesquisado, né, que diz o seguinte: a gente pode melhorar e a gente pode manter as reservas. O que significa isso? É manter as capacidades, o que a gente chamaria de manutenção, né? Então, essa confusão às vezes se a fisioterapia faz ou não, a fisioterapia é uma área da saúde, ela promove saúde. Não tão somente a gente vai tratar pacientes, né, pessoas com disfunções, a gente pode cuidar das pessoas sem nenhuma disfunção, né? Na linha preventiva. Na linha preventiva, né? Então a gente trabalha preditivamente, tem um outro termo que a gente chama, que é antes disso, você não tem dor, você não tem nenhuma comorbidade, mas você tem um déficit de equilíbrio, isso pode levar à queda. Então a gente, numa avaliação, nota que isso também deve ser contemplado. Então não é só preventivo, é preditivo, que é algo visual, de inspeção. Então a fisioterapia hoje vai muito além disso. Então a manutenção das reservas físicas, musculares e ósseas, sem sombra de dúvidas, através da atividade física. E né? tudo isso vai promover o tão desejado envelhecimento ativo, saudável. E participativo, porque isso vai viabilizar, né, como eu falei, a independência, que é a capacidade de se locomover. E né? o importante também que eu queria saber também, que às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu já estou com 70, 80 anos, será que eu vou ter uma longevidade? Então, assim, o reconhecimento que você pode ter uma qualidade de vida melhor, ela pode vir tardia, mas ela pode, mesmo que tardia, mas trazer uma qualidade de vida mais longa. Sim, também. Só contemplando as perguntas anteriores dos ouvintes, Sim. com relação ao cuidador, evidentemente que para cuidar de uma pessoa você precisa de um treinamento. Existem cursos, né, que são realizados com carga horária, com todo um critério a fim de dar um treinamento para as pessoas serem capacitadas para cuidar do idoso. Com relação à pergunta do Giancarlo, né, do Rio Grande do Sul, de Caxias, vejo que cada vez mais, voltando a repetir, o prazer em fazer uma atividade que ele citou, o basquetebol, Futebol né, também. Existem seleções brasileiras, a seleção brasileira de 70 anos, 80 anos, que eles viajam campeonato mundial, sul-americano, pan-americano, é sensacional. Então, não existe idade para a atividade física. E eu sempre que tenho uma oportunidade, eu digo, é possível melhorar de como você está agora? É essa a pergunta. Se é possível, Claro. vamos fazer. Então nunca é tarde Nunca para é começar. tarde, nunca é Engraçado, tarde. Graça, que eu estava pesquisando e um dado estatístico falava o seguinte, viu, Henri? Estudos provam que 30% dos que têm 100 anos ou mais chegam a essa faixa etária, sim, com as funções físicas e mentais, praticando atividade física. Então veja que estatística boa essa, né? E esse ali, o fato que dentro da pirâmide etária, que hoje em dia Sim. não pode nem mais considerar uma pirâmide, né? A gente fala até que vai estar virando tijolo, porque a base cada vez mais encurtando devido ao controle da natalidade e aumentando o ápice pelo aumento da longevidade. Dentro desse parâmetro de envelhecimento populacional que leva à longevidade, outro dado importante é que a faixa etária que mais cresce é acima dos 80. Exatamente. Então a gente realmente não estamos mais num país de jovens, estamos num país já em vias de envelhecimento, já a população extremamente marcante da presença da pessoa idosa, e para isso a gente precisa
ter esse olhar diferenciado, não só pelos profissionais que atuam sobre cada um deles, mas também pela questão das políticas públicas voltado à questão do envelhecimento, que é importantíssimo para que possa garantir a questão da mobilidade. Você que trabalha com essa parte, né, de reabilitação, fisioterapia, você sabe o quanto é importante, e alertar nos ouvintes, como a mobilidade urbana é importante para que venha favorecer aos nossos idosos a questão da autonomia e dependência, que são duas palavras que desde do programa passado nós tentamos trazer aqui algumas definições sobre isso e até reforçamos que a cada programa a gente nunca deixaria de falar dessas duas palavras, que eu acho que é o que todos nós temos que estar em busca dessa autonomia e independência. Então você, como estudioso da gerontologia, como profissional que tem uma clientela bastante representativa em relação à pessoa idosa, como é que você vê isso? Essa longevidade e essas políticas públicas, será que realmente a sociedade já está olhando diferenciadamente para essa população? Vejo avanços, né, nesse processo, ainda tímidos. Evidentemente que isso tem que ser do macro para o micro, ou seja, isso tem que vir a nível federal, passar pelo nível estadual, nível municipal, né, e as subprefeituras, como a gente chama, com os projetos de subprefeitura, isso tem que vir num projeto macro. Questões de acessibilidade, tudo isso, a gente vê algumas melhorias, né? Vejo que estão olhando para os idosos. Aí alguns comentam, estão olhando para a gente. Eu falei, não tem mais jeito. Não tem jeito, porque não tem como se esconder, né? Vocês estão literalmente em todos os lugares, né? Que antes eram as pessoas invisíveis, né? A gente tem dito, né, como a gente diz, e hoje eles estão presentes. Então, isso é uma demanda. Os números mostram, as estatísticas e assustador ao mesmo tempo, porque isso, e assustador, desafiador, porque teremos, né, temos a necessidade e teremos uma necessidade ainda maior. Com relação ao que o Wagner falou, com relação aos indivíduos centenários, né, que a gente chama os old, né, os indivíduos os velhos. E esses velhos mais velhos, de maneira surpreendente, né, tem algo interessantíssimo com relação a isso, que são os novos velhos, né, que a gente tem chamado. E a gente tem, com carinho, chamado o Brasil do país dos grisalhos, né? Exatamente. Então, por quê? Porque a gente vê um perfil diferente hoje. Hoje você vê o idoso de 80, 90 anos na sala de aula. A gente não imaginaria isso há 20 anos atrás. É verdade. Né? Você não imaginaria uma idosa de 80 anos passando um Réveillon internacional. É verdade. Não pensaria nisso, ou indo para a Amazônia, né? Sim, para aventura. Para aventura. Isso não se pensaria. Então, vejo que precisamos cada vez mais participar disso a fim de ajudar, né, nesse processo. Mas é algo que ainda requer muito cuidado. Avanços nesse sentido, principalmente das políticas públicas de algo macro, né, para que isso seja contemplado. Inclusive nós temos aqui, e nós falamos também que o norte do nosso programa sempre é baseado para a questão do Estatuto do Idoso, que é uma lei de proteção à pessoa idosa, e que é uma lei bastante ampla e é uma das leis mais importantes e mais específicas em relação à pessoa idosa do mundo. Mas, como no Brasil, muita coisa que está aqui está apenas no papel. Primeiro porque a população ainda desconhece e a gente só pode lutar por aquilo que a gente conhece, né, pelos nossos direitos. Então, o apelo que a gente faz sempre também, vocês ouvintes, procurem conhecer o Estatuto, porque se vocês não estão ainda vivenciando essa maturidade, essa fase do envelhecimento, vamos passar ou convivemos com pessoas idosas em casa. Então, essas políticas públicas perpassam também pela questão do Estatuto, que se ele fosse colocado em prática, estaria sendo de uma forma melhor vista, melhor adequada à sociedade em relação a isso. Mas eu queria também só continuar dando a participação dos ouvintes aqui, né, Wagner? Tem alguns vamos áudios compartilhar. aqui também. Vamos ouvir os áudios, então? Vamos dar oportunidade ao pessoal que está aí no áudio aí. Então, vamos lá. E no Facebook também, vamos lá. Gritando Isso. aqui, gente, minha resposta. Então, Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Vamos ouvir um primeiro áudio aí, Samuel Coscoba. Barreto, de Salvador. Sou ciclista, tenho 57 anos. Gostaria de saber do entrevistado, quando eu chegar aos 70, qual é o melhor esporte para eu continuar praticando? Muito obrigado. Olha lá. Obrigado. Bom dia, manda um abraço aí pro doutor Henri, nesse programa da maturidade e longevidade. Estamos aguardando aqui. Felipe aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Uau!
Bem-vindo ao Tem programa. mais aqui. Vamos lá. Cadê? Eu sou Graziane, tenho meus pais idosos. Queria saber qual a orientação que indica para evitar queda. O que vocês podem indicar também para fortalecer os ossos? Boa pergunta, Graziane. Excelente Daqui a pouco o professor Henri aqui vai estar dando essas Bom dicas. dia, meu nome é Clóvis dos Santos, mais conhecido como Coca. Eu sou da cidade de Rio Real, mas hoje eu vivo na cidade de Alagoinhas. Sou mecânico de máquina pesada e também dirijo caminhão carreta. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Henri. Até quando um idoso pode trabalhar com uma máquina, por exemplo, um trator de esteira, um D8, ou então dirigir um caminhão carreta igual esse que eu estou dirigindo agora. Estou a caminho de Aramaria, cidade mais próxima de Alagoinha. Muito legal. Só toma cuidado para não estar no zap dirigindo. Pois é. Depois eu tenho algo a perguntar sobre a questão laboral também para você. Viu? Vamos lá, Henri. Certo. Eu vou Essa coletânea aí. vou responder primeiro aqui a ouvinte, né, que está no Facebook, né? Está participando, a Vigília, com certeza, Vigília. Saber envelhecer, né? Tem que ter sabedoria e paciência, sem sombra de dúvidas, é algo que a gente tem que treinar, né, todos os dias, para que a gente exerça essa questão da paciência. E lembrando que a gente só exercita a paciência quando algo ou alguém deliberadamente atira, né? Não tem como a gente ficar na zona de conforto. Com relação à pergunta do Samuel via WhatsApp, sem sombra de dúvida, Samuel, o mais importante é a gente fazer uma atividade física prazerosa, bem orientada, né, como eu falei anteriormente. O ciclismo é uma atividade de baixo impacto, né, que trabalha o sistema cardiovascular, que trabalha fortalecimento muscular, trabalha a socialização, né? Você pedala muitas vezes com outras pessoas, então eu acredito que você, sem sombra de dúvidas, vai pedalar muitos anos ainda. Um atleta que foi, um excelente atleta que foi, já está quase nos 60, mas muito menininho aí, não consegue te acompanhar. Tem o Felipe de Montes Claros, né, que falou. Com certeza, Felipe, a gente a cada dia mais vê, né, o envelhecimento de uma maneira mais natural. O envelhecimento não pode ser visto como um problema ou uma doença. As pessoas envelhecem. Volto a repetir, o que pesa não são os anos, são os dedos. Então é possível envelhecer sim com saúde, ativo e participativo. A outra ouvinte, né, que está participando, a Graziane, com relação a quedas, tem dois fatores importantíssimos com relação à queda, né? Você tem os fatores muito comum, uma prevalência muito grande do idoso, que tem impactos tanto físicos quanto emocionais, né? Físicos, porque a queda pode levar a lesões, e as lesões mais conhecidas são as fraturas de fêmur e as fraturas de punho e rádio e una. Então, existem os fatores da queda intrínsecos e extrínsecos. Basicamente os intrínsecos relacionados às questões físicas orgânicas, que seria a questão da marcha, do equilíbrio, medicações, né? Tem a ver com esses fatores, ou alguma doença, né, de base, né, que pode ter também. E os extrínsecos têm a ver com o ambiente, né? Então a gente vê muitos dos problemas causados também pelo fator extrínseco, né? E a maioria das quedas, um dado importante, é em casa, né? Em casa, e muitas dessas no banheiro. Onde acontece mais os acidentes, né? Ou seja, é uma prevalência maior. Isso é estatístico mesmo, né? Então o que a gente sempre fala? No caso da queda, né, é importante que a gente veja esses fatores e possa interferir nesses fatores para que isso não aconteça. Então, a queda à noite, geralmente, né, porque acorda à noite com sono, com vontade de ir no banheiro, não acende a luz no tapete, no local que é escorregadio, às vezes tem tapete, que é banheiro, e cai, né? Então é importante que a gente identifique esses fatores e possa fazer uma intervenção efetiva, preventiva, para que isso não aconteça, tá? Com relação ao Clóvis, viver e trabalhar são sinônimos, né? Então eu sempre digo que o critério para determinar se o indivíduo deve continuar ou não o trabalho, que não seja o serviço público, porque tem prazo, né, é ele ter capacidade, né? Se você sente-se capaz, ativo, consegue produzir, você deve sim trabalhar, né? É algo que você gosta, deve sim trabalhar, sem sombra de dúvidas. Olha, eu vou ler mais 3 aqui do ouvinte, que está bombando aqui no WhatsApp. Antes, só um minuto, eu queria lembrar quem ligou agora, a gente está aqui conversando com o fisioterapeuta Henri Reis,
estudioso da gerontologia, que está contribuindo com todo o seu conhecimento aqui com o tema longevidade. Então, continue participando pelo aplicativo da Rádio Joia, pelo WhatsApp 71987947226 ou pelo Facebook Rádio Joia. Então, fiquem ligadinhos aí. Olha, gente, tá bacana, eu tô feliz, viu, Gal? Porque o programa tá bombando, aqui não para de chegar o WhatsApp, tá maravilhoso. Olha, e tem gente aqui dizendo, gente, cadê a minha mensagem pronto, do Facebook? eu vou ler agora aqui, vamos lá. Eu tô aqui, com do Kleber Reis, que diz o seguinte: tenho 25 anos, às vezes morro de inveja da minha avó que tem 105. Ela é toda durinha, cheia de vida, super, hiper, ultra bem cuidada. E eu na idade que tô de 25 anos, condou aqui, condou ali, condou acolá. Não pode, o que é que pode fazer, né? Vamos estar aqui também com Alia Rios, que fala assim, Alia Rios, que fala, profissionais do meu grado, né? Meu agrado, Wagner e Graça Sena, continue a fazer esse trabalho maravilhoso. Beijo, parabéns. Alia. E o nosso amigo João de Jesus. Olá, professora e prezado Wagner. Estou ligado nesta novidade enriquecedora com a presença do professor Henri. Um grande abraço a todos. E eu queria fazer uma pergunta. João. Um abraço para você, João. Também, eu queria João. fazer uma pergunta que estava ligada à questão laboral, né? A gente vê em outros países do mundo, como a Europa, e eu tenho essa experiência que eu tive lá fazendo um trabalho com os idosos rapidamente e pude ver que os idosos na Europa, eles aos 80 anos, eles estão trabalhando. No Brasil, uma questão cultural, ela vem de forma diferente, como eu falei lá, né? Chega aos 65 anos, parece que para tudo. Mas hoje está tendo uma revolução, ainda de forma muito embrionária, mas a tendência é que isso se acentue, né? E o idoso hoje, ele tem uma participação econômica no país muito grande. Até porque quem mais viaja é o idoso, quem mais consome a questão médica é o idoso, né? Então ele deposita muitas divisas no país, né? Então eu queria saber de você, Henri, a questão, é claro que a gente vai estar abordando isso em uma outra temática na frente, mas quando o nosso amigo Clóvis colocou a questão do trabalho laboral, eu achei importantíssimo, porque eu queria saber a sua opinião da importância do idoso ao se aposentar, desenvolver qualquer atividade profissional que venha lhe proporcionar a longevidade. Porque assim como a educação física, assim como uma boa alimentação balanceada, com acompanhamentos médicos periódicos, que também faz parte, a atividade laboral vai deixar ele útil de novo. Então eu queria um parecer seu em relação à atividade laboral à pessoa idosa. Excelente percepção, Wagner, e ainda estamos construindo o modelo brasileiro de envelhecimento, né? Então, vejo que, de novo, de maneira ainda embrionária, né, tímida, mas ainda estamos construindo isso, né? Sem sombra de dúvidas, se sentir útil, eu acho que isso é o mais importante, né? É você se sentir útil. As pesquisas mostram que o idoso hoje participa cada vez mais, e como você falou, em todos os âmbitos, inclusive a nível econômico, né? Sim. Né? Então, a gente vê idosos trabalhando porque querem trabalhar, né? Que tem satisfação. Você tem idosos que trabalham porque para complementar a renda, não é? Mas é impactante, né? É um dos fatores, inclusive, desencadeantes da depressão no idoso, é a aposentadoria, né? Não é só aposentadoria porque deixou de trabalhar, é porque deixou de se sentir útil. Então esse é o relato, né, dos indivíduos que aposentam, que é muito impactante. Então, se você sente-se ativo, produtivo e capaz, você deve sim trabalhar, claro, né? E isso que você falou fora, né? Existe a questão cultural do respeito, né, institucionalizado, e a educação continuada para o envelhecimento irá trazer isso, ou seja, educação sobre envelhecimento em todos os níveis, desde a criança até a faculdade, sim, assim como a gente tem sociologia, antropologia, a gerontologia vai entrar de maneira curricular nas grades, né, curriculares das escolas, né, e das universidades. Então, o idoso ele é visto como algo precioso, né? E, então, não lógico com a mesma força e o vigor físico de outrora, mas com a capacidade intelectual, com a capacidade de orientação. Então, fora, eles participam e eles são solicitados. Aqui, isso a gente vem observando ainda timidamente, mas exatamente, está acontecendo. Está acontecendo. Eu vejo idosos cada vez participando mais do mercado de trabalho, e tem pacientes idosos que trabalham
sistematicamente, não no mesmo ritmo. Por exemplo, tem engenheiros, eles vão na obra uma vez por semana. Você tem empresários que vão no escritório 2 vezes por semana. Consultoria, que consultoria, é uma coisa fantástica. Que é experiência toda acumulada. Que é algo mais intelectual, não depende do vigor físico, né? Agora, eu tive notando, recentemente teve uma reportagem falando sobre atividade laboral que falava que um dos parâmetros que atrapalhava essa questão de reintegrar o idoso à atividade laboral era o analfabetismo, né? E a questão também da tecnologia digital, porque eles entram em uma época de modernidade avançada. Claro que isso também está sendo visto com muito cuidado. E uma outra coisa também que eu vejo, você tocou a questão da depressão, é verdade. A depressão também ela vem decorrente, pelo que eu percebo, o contato com o idoso, a ausência de alguma atividade interessante para fazer, a laboral, por exemplo. Então eu pergunto, os consultórios médicos estão cheios, as clínicas fisioterapeutas estão cheias. Será que, se nós tivéssemos políticas públicas que olhasse para o idoso, onde ele pudesse ter um espaço, né, uma atividade laboral, com certeza isso seria um antídoto, um remédio para curar muitas mazelas, muitas doenças, patologias que hoje atingem o idoso por uma falta de atividade. Né? A ociosidade realmente é um mal na vida de qualquer pessoa. Do idoso, fruto de aposentadoria, onde após a aposentadoria existe uma mudança radical na vida do cotidiano dessa pessoa. Existe também a questão da mudança da estrutura familiar, que isso é uma das coisas que faz com que o idoso sinta-se sem uma inserção dentro desse contexto social. Mas a gente está falando aqui da atividade laboral, às vezes formal, obedecendo às limitações próprias do envelhecimento, que isso também tem que ser colocado, mas o mercado, a tendência é se adaptar, né, a esse novo perfil. Mas eu quero dar contribuição aqui, também ouvi seu comentário, Henri, que não necessariamente uma atividade laboral, formal, remunerada, mas que ainda não é cultura do Brasil, infelizmente, que é o voluntariado. Isso. Então, existem muitas opções de ocupação desse tempo. Muito bom. Onde o idoso pode dar sua contribuição por toda a sua experiência, por sua disponibilidade de tempo. Acho perfeito. Né? E ajudar a sociedade também a construir essa nova sociedade que está aí. E ocupar seu tempo. Eu costumo falar isso para meus clientes, né? Eu estou sem fazer nada, eu estou meio depressiva. Vai fazer a caridade? Tem tantas outras opções para ocupar esse tempo desse idoso. Mas eu queria também, passo já para o Henri aqui, né? Mas o WhatsApp aqui tem vários comentários, tem muita gente parabenizando a iniciativa do programa. Eu queria passar aqui uma que vem de Feira de Santana, é o professor Eurico Gaspar, que diz assim: parabenizo pela iniciativa do programa, tratar sobre a melhor idade é por demais importante, pois, apesar da probabilidade de maior longevidade para a nossa população, notamos que o modo de vida e alimentação inadequada deixa nossos idosos dependentes da fisioterapia. Diga-se de passagem, muito bem representada pelo fisioterapeuta Henri nessa entrevista. É o professor Eurico lá. Pronto. De coisa. Outra aqui, de Kátia Viana, de Salvador. Bom dia, parabéns pelo tema a ser abordado e pela escolha do profissional entrevistado. Gostaria de saber do entrevistado, Dr. Henri Reis, algumas orientações para que possamos entender a longevidade. Ela coloca: muito importante sabermos como ter uma velhice sadia. Samuel Conceição de Coité, seu conterrâneo. Opa, que bom. Tem uma aí de Campinas, lê aí. Campinas, que é a Santa Regina. Bom dia a todos da Rádio Joia. Mais um joinha aí, entrevista clara e objetiva, fruto de um trabalho dedicado aos idosos e seus pacientes. Vamos lá. Né? E aí vem inúmeras outras, daqui a pouco aí, a né? gente vai. E a ideia é essa, a gente está muito feliz aqui, eu e Wagner. Tá muito bacana. Né? Por estar podendo contribuir, e esse é o grande objetivo quando pensamos nessa Rádio Maturidade no ar, muito bem acolhida aqui pela Rádio Joia. Todos nós estamos nos tornando joinha aí, você vai ser um associado. Já está atravessando fronteira já, pois né? Já começamos interior, e Brasil. E hoje sua presença, Henri, está marcando história, que é o nosso primeiro convidado da rádio. Isso vai ficar para a história com esse tema tão abrangente, tão interessante. Então, na verdade, a longevidade é um tema amplo, que a gente está passeando aqui por diversas áreas de conhecimento da gerontologia, mas eu queria passar também para que você pudesse dizer, esses ouvintes que estão aí tão participativos,
né, dessa preocupação como ter uma vida mais saudável, a relação à fisioterapia, que é a sua área específica de conhecimento. Muito obrigado, né? Fico realmente muito feliz, né, de ver tantas pessoas participando, né, do nosso bate-papo aqui. É sensacional estar falando sobre envelhecimento, né? E ser o primeiro convidado é muito especial, eu sei disso. Responsabilidade, né? Eu sei disso e muito feliz, enfim, faltam até palavras para falar. Mas vamos lá, uma das coisas que é importante falar, que eu acho que o envelhecimento, ele é desafiador, sem sombra de dúvidas, mas uma das coisas importantes no processo de envelhecimento, que tem que ter sabedoria, suavidade para saber envelhecer, é vontade de aprender, né? Então essa questão, só voltando, pegando o link que o Wagner falou, sim, com relação à reinserção do idoso no mercado de trabalho, a tecnologia é um dos desafios, sim, é a questão da qualificação, né? Então cada vez mais a gente precisa de pessoas qualificadas, né, para determinado segmento, né? Então vejo que as pessoas que se adequam a isso, elas conseguem se inserir, sim, no mercado de trabalho. Até porque acumulam experiência e são mais confiáveis também. Tem esse são mais detalhe confiáveis. importantíssimo. Passa credibilidade. Passa credibilidade. E outra coisa, carisma, a bom atendimento, coisa que é ausente hoje em serviços, e eles podem fazer isso de graça, né? Isso é muito bom. A vontade de aprender e reinventar-se, né? Eu acho que isso é algo do nosso dia a dia, da nossa construção como pessoa, a gente se reinventar. O rio, nenhum rio é reto, todo rio faz curva, então a gente precisa fazer curva. Respondendo ao ouvinte Eurico Gaspar, de Feira, sim, de Santana, obrigado pela participação, Eurico. Eurico Gaspar é um grande profissional da educação física, trabalha há muitos anos e, sem sombra de dúvidas, exercício físico aliado à boa alimentação, entendeu? Ele vai ter excelentes resultados na vida e na saúde do indivíduo, né? Kátia, com relação à longevidade, a longevidade começa agora, para mim, para você, para todos que estão para chegar lá, né? A longevidade a gente não pode pensar só quando estiver idoso. A longevidade, ela é construída, né, com todos os anos, com tudo que você passa, com tudo que você vivenciou. Com relação ao Samuel de Coité, né, obrigado aos coitenses, minha cidade querida natal, que eu tenho muito carinho. Samuel é um amigo também. E sem sombra de dúvidas, Samuel, de novo, essa questão do envelhecimento, fazer agora, fazer acontecer, entendeu? Participar disso, ser o protagonista. Sandra de Campinas, né? Obrigado, Sandra, pela participação, né? Sem sombra de dúvidas, de novo. É muito bom ter você aqui. E o envelhecimento, cada um constrói da melhor forma. O importante é construir de maneira que nos traga felicidade e que nos traga bem-estar, né? Para que a gente siga adiante e que os anos não pesem tanto. Com certeza. Viver sua plenitude. Olha, né? gente, é impressionante, Gal. Eu acho que você tá. Gal tá com WhatsApp, eu tô com o Face, tá aqui um trocadilho. O Face tá bombando e chega outra coisa aqui que é um depoimento até motivador, viu, Graça, pra gente. É o Kleber que diz o seguinte: ao que percebo, em breve teremos um programa voltado para a qualidade de vida na maturidade 24 horas. São muitos temas interessantes e o público está ávido pelo saber. Excelente sinal, parabéns. Por que não? 24 horas de maturidade. Boa ideia. Um abraço pra você forte. Aí, vamos lá, Gal. Tem alguma coisa mais aí? Temos mais aqui também, ixi, ó. O negócio no tá WhatsApp bom. aqui, doutor Henrique, grande entrevista. Quero também parabenizar a rádio pela iniciativa. Estamos envelhecendo, mas não estamos incapazes. Opa! Não, tem um áudio aqui também que eu gostaria de soltar aqui. Não Pra não esquecer, senão vamos lá. tá complicado aqui. Bom dia, Fábio Ravi aqui do Rio de Janeiro, acompanhando, ligado aqui nesse excelente programa, com a participação do meu grande amigo e irmão Henri Reis. Um abração aí. A pergunta que eu deixei aqui é o seguinte: qual a importância de um ex-atleta profissional, né, que durante toda a sua vida praticou atividade física, e que após parar, né, ficou sedentário, a importância de conscientizar de que mesmo na fase mais de envelhecimento, né, ele deve voltar a praticar atividade física para manutenção da saúde, tá? Um grande abraço aí. Excelente programa. Olha, eu tô começando a achar que tá pouco tempo a gente fazer essa entrevista, porque, gente, é muito assunto, a longevidade é muito complexo e é um assunto gostoso de se falar. Eu não quero deixar de tentar registrar algumas falas, participação né? do Para valorizar, ouvinte, porque claro. é importantíssimo, como nós falamos no início, desde o lançamento do programa, que esse é um programa para vocês e feito por vocês. E vai ser construído por eles. Sempre. Então, sugestões de tema, de profissionais, é uma rádio aberta, não está vinculado a nenhuma instituição,
instituição, Nada. a nenhum credo, a nenhum partido. Nós somos profissionais da área de gerontologia, eu, Graça Sena, ao lado aqui do E lá Wagner Desafio. Greenhouse, que estamos fazendo esse trabalho para levar à sociedade essa discussão, tá? Levantar questões para proporcionar, né, uma visão melhor a essa sociedade que já está E a envelhecida. questão também das denúncias, gente. Vocês podem trazer as problemáticas para a gente, para que a gente possa buscar alternativa. Não é isso, Gal? Inclusive, no próximo programa vai ser ser muito bom, anunciado daqui a que o pouco tema a vai gente ser violência, vai mas ser já bacana. falaremos sobre isso. Mas tem aqui também, pelo WhatsApp, ligadinha por aqui também, a Lia Rios e Celina Rezende. Pois é, a educação precisa estender-se e permear toda a vida, transformando-se de educação receptiva em autoeducação, no desenvolvimento de habilidades e agregação de conhecimentos. Existem várias formas de educação possíveis, incluindo gratuitas. Considero as viagens como meio de aprendizado e autoconhecimento, as leituras também. Outra aqui. Gostaria de parabenizar a rádio e o professor Henri Reis pela explanação sobre o tema. Maravilhoso tema, o olhar sobre o idoso. Vem Fabiola de Salvador. Bom dia a todos, parabéns pelo tema. Doutor Henri, sempre excelente em suas colocações. E aqui mais uma. A nossa sociedade precisa de melhor preparo e mais informações para lidar com nossos idosos. A expectativa de vida no Brasil vem aumentando e as políticas públicas não acompanham a mesma medida. Então, essa participação só nos faz só deixou alimentar, né, a vontade, esse ideal de trazer. Como a sociedade está ávida por discutir Exatamente. esses assuntos e quanto tem a contribuir. Que isso tem tudo a ver com o projeto de vida, é uma outra temática que vamos estar tratando Sim. aqui, quer dizer que nunca é tarde para fazer novos projetos. Olha, gente, nós estamos com o tempo aqui apertado, vou deixar algumas considerações com o Henri, né, Gal? Nós estamos faltando aqui alguns minutinhos, recadinhos, mas temos algumas coisas vamos falar. a colocar. Vamos aí, Olha, Wagner? gente, eu queria agradecer, na última terça-feira, no Espaço Cultural Barroquinho, eu tive a oportunidade e o prazer de participar de uma roda de conversa como ouvinte, né, sobre educação patrimonial. E foi muito relevante, porque o assunto tratado foi o Centro Antigo, o turismo e a economia do patrimônio. E é claro que no próximo dia 22 de maio, gente, é gratuito, pode comparecer. Vai ser um olhar fotográfico. Muito bom. Gal, você tem algum recadinho aí? Eu queria sinalizar as pessoas ouvintes aí do Facebook. Vamos Felipe parabenizar. Sena tá aí ligadinho, ouvindo a rádio. A Lia, Mira, Kleber, Vigília, enfim, inúmeros ouvintes aí ligadinhos através do tempo hoje, viu, Facebook e reforçando essa vendo que eu tinha colocação razão de 1 hora ser pouco? Tá vendo? Fala que é um projeto da Fundação Gregório de Matos. Esse projeto é fantástico, da Fundação Gregório de Matos, que vem desenvolvendo, são temas mensais, tá? O primeiro começou desde o 20 de março, tive a oportunidade também de estar presente, então a gente está levando o pessoal da maturidade, é importante, lá da faculdade, Wagner também com a parte de entretenimento, agenda cultural, para que a gente possa valorizar esse novo olhar para a nossa cidade. A gente precisa exercer essa cidadania com sua plenitude. A gente, antes de passar para as nossas considerações finais, a gente também precisa divulgar a vocês, né, o próximo programa, que o tema será violência contra a pessoa idosa. Nós vamos estar com a doutora Laura Argolo, que é delegada titular da Delegacia do Idoso, que fica nos Barris. A gente vai estar tratando de um assunto, diríamos, um pouco polêmico, um pouco complicado, né? Porque é violência contra a pessoa idosa. Então nós vamos estar abordando aqui todas essas temáticas, mas ao mesmo tempo informando. Informando, porque quando a gente fala de violência, né, Henri, as pessoas pensam na violência física, mas a violência vai muito mais além do que isso. A gente tem a violência econômica, psicológica, sexual, temos maus tratos, tem uma iatrogenia, tudo isso a gente vai poder estar conversando, esclarecendo e mostrando os canais para que a gente possa fazer denúncias. Porque a partir do momento que a gente identifica algum ato de violência, seja qual for contra o idoso, e a gente não denuncia, nós passamos a ser cúmplice. Então a gente precisa ter esse olhar também para essa população, esse olhar do cuidado. Nós temos, enquanto cidadão, total responsabilidade, e nós, enquanto cidadãos e também enquanto profissionais da área, acho que nos acarreta maior ainda a responsabilidade por sabermos das consequências do idoso ao sofrer essa violência que tá aí. Então, a gente
Né, Wagner? Muito, muito feliz. Estamos afiados, a gente está aqui para fazer o programa acontecer. Coscoba está aí cheio de ligações também, mas não fiquem chateados, porque não dá para poder ouvir a todos, mas a cada programa a gente vai estar aqui e já fica dando prioridade. Aqui para Henri retornar em breve com essa temática, porque pelo que eu vi a procura foi grande, isso é muito bom. Mas vamos ouvir suas considerações finais, por favor. O programa, né, e o espaço, né, o programa que o espaço, a Rádio Joia está, né, proporcionando para falar sobre envelhecimento é algo muito precioso, né, sem sombra de dúvidas, algo que trará grandes benefícios, porque o espectro, né, que a rádio consegue abranger, como a gente vê hoje, pessoas das mais variadas localidades, né, estados. Então a abrangência e a possibilidade, né, de levar essas temáticas, né, para um maior número de pessoas será muito enriquecedor, e isso vai fortalecer a educação continuada para o envelhecimento, né. Eu sou da área de reabilitação, né, da saúde e da fisioterapia. É muito gratificante poder falar sobre envelhecimento, trazer, né, essa temática de maneira suave, né, de maneira descontraída, técnica, evidentemente, com dados, estatísticas, mas levar isso, né, de maneira ampla. Então, está de parabéns, né, a Rádio Joia por abrir esse espaço, né, para falar sobre envelhecimento, a Gal e a Wagner com essa visão maravilhosa, né, desse novo projeto, que é um projeto pioneiro e de total sucesso. Eu tenho certeza, né, como você bem falou, muita procura, e o Coscoba falou pouco tempo, né? E de concordar. Então será muito bom, e as pessoas irão, a partir desse programa, né, com seus convidados, poder reconhecer aquilo que é de direito e participar de maneira ativa. Claro. Olha, gente, nosso programa está chegando ao fim. Eu só queria avisar você que não desligue da Rádio Joia. Hoje à noite, na ponta da língua, das 20 às 22 horas, com a Aline Souza e Rei Júnior, vai ter hoje uma temática muito bacana, que vai falar sobre o tamanho é documento. Olha que picante. Vai estar com a doutora Margarida Nascimento, ginecologista e sexóloga. Então, não percam hoje, 20 às 22 horas. Vai ser muito bom. Gal, eu queria agradecer a Henri. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, muito eloquente, muito inteligente, excelente profissional. Fiquei muito feliz com a sua participação. A casa é sua. Agradecer. Eu queria convidar também aqui, antes um pouquinho, eu queria fazer um convite também a todos. Vamos. Nós fazemos parte da ANG, que é a Associação Nacional de Gerontologia e Extensão Bahia. Então, hoje à noite estaremos com a Assembleia, uma reunião geral. Então, convidamos aqui, reforçamos todos os associados da ANG, ou aquelas pessoas que se interessem em se tornar associada. É uma sociedade técnico-científica que abrange todos os profissionais de interesse na área de gerontologia, ou o próprio idoso que se interesse e conhecer um pouco mais e estudar esse processo. Então, convido a todos hoje para as 18 horas no Centro Comunitário da Pituba, nossa Assembleia Geral. Sob o comando da nossa presidente, a presidente Maria Emília Rodrigues, que vai estar comandando aí. Né? É um prazer. E a gente está finalizando mesmo, Henri, né? A gente tem muito a agradecer pela sua presença, né? Somos parceiros nessa trilha aí da gerontologia, você com sua capacidade laboral, com todo o seu conhecimento, com toda a sua simpatia, com todo o seu acolhimento para essas pessoas idosas. É uma satisfação muito grande ter você aqui, né? Registrando que Henri também é professor da Faculdade Livre da Maturidade. É uma honra tê-los lá, com esse tema da gerontologia, levando diversos assuntos para os nossos alunos da maturidade. Muito obrigado. Mas, enfim, muito obrigado, Wagner, e parabéns, Coscoba, pelo excelente programa. Coscoba, mais uma quinta aí. Pois é, né? Você viu aí? Hoje a gente ocupou você, hoje você fez alguma coisa. Hoje ele trabalhou. Hoje você trabalhou. Pra variar. O diretor só quer botar a gente pra trabalhar. Pois é, deixa eu deixar um recadinho aqui, que é o seguinte: o vídeo fica salvo, tá? O vídeo fica salvo no Facebook, então a qualquer momento você pode ir lá e ver toda a matéria, e o doutor pode ir lá e responder que não deu tempo,
Isso. pode dar uma passadinha lá no nosso Facebook, na página Rádio Joia, e responder a todos os comentários que são bastante aqui na rádio. E nossa reprise, né? É verdade. E a reprise que é sábado, 11 da manhã. Tá certo? Sábado, 11 horas da manhã, vai ter a reprise do programa Maturidade no Ar. Então, beleza? vocês ouvintes que gostaram, indica aí o pessoal ver essa reprise Divulga no nosso sábado programa. às 11 horas. Nos ajude a construir e dar permanência, né, efetividade a esse projeto, né, nosso aqui, de Graça aí e Wagner. Como é de praxe, a gente termina sempre com uma pequena frase, né? E aí eu peço a Wagner aí. Vamos lá, então. Qual a sua frase de hoje, Wagner? De hoje com uma frase pequena, mas bastante profunda. A vida bem preenchida torna-se longa. Um beijo pra vocês e até quinta-feira. E a minha mensagem vai: aceitar e aproveitar cada etapa da vida pode ser a chave para tornar leve e feliz a passagem do tempo. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima quinta aqui às 11 horas ligadinho na Rádio Joia. Um beijo, tchau. Você ouviu Maturidade no